Eu vou começar já aproveitando aqui, vou responder a pergunta da Anne Olles, que é como o planejamento pode auxiliar a pessoa a se manifestar menos pelo subcérebro e mais pela consciência que ela é. Essa é uma excelente questão, porque justamente o subcérebro, para quem não conhece esse termo, ele é uma rede de neurônios que existem na região do umbigo, na região abdominal. E esse subcérebro, ele, digamos assim, tem muita relação com o nosso comportamento mais instintivo, a nossa reação mais imatura, um processo ainda mais ligado com aquela condição mais de pré-humano, né, de bicho, do que com a consciência. A consciência, ela não é o corpo físico, ela utiliza esse corpo para se manifestar. Então, as capacidades, a forma dela ter lucidez é muito mais ampla do que o corpo físico, só que ela tem que aprender justamente a lidar com esses aspectos do soma, né, do corpo físico e dos desafios da vida intrafísica. E aí o planejamento, ele é justamente uma estratégia para você conseguir chegar em algo que você não tem no momento atual. Então a consciência, ela, no período antes de renascer, ela tinha ali, como a gente falou no curso intermissivo, um nível de lucidez mais amplo. E ela, olha, vou, né, seguir esse trajeto aqui, né, faz ali uma série de planos, de coisas que são importantes para ela realizar. Quando ela renasce, ela perde a lucidez, ela diminui o processo de lucidez dela, ela volta a agir, digamos assim, de modo restringido. É aquela questão de renascer, e aí tem que aprender a andar, a falar, a comer, né, a fazer todos aquele passo a passo básico, né, da vida física. Porém, pela condição do curso intermissivo, algumas pessoas já têm ideias inatas. São ideias que ela vincou ali na cabeça dela, vincou na consciência dela, em relação ao que ela precisa fazer, em relação a certos interesses, que às vezes não tem influência direta da família, não tem influência direta da mesologia. E aí ela consegue justamente lembrar, ter ali alguns flashes, algumas rememorações de que ela tem que seguir aquilo, e muitas vezes é diferente da média, diferente da tendência social comum, certo? Então, respondendo objetivamente a pergunta, como o planejamento pode auxiliar? Pode auxiliar a pessoa a criar uma condição de ampliação da lucidez, né? Então, ela começa com a lucidez mais restrita e ela vai planejando etapas para dar passos maior no nível de lucidez que ela pode ter. Então, o desafio é o próprio desenvolvimento parapsíquico, o próprio desenvolvimento intelectual, a própria condição também da assistencialidade que a gente trouxe aqui. Então, a pessoa ela vai colocando no planejamento dela etapas em que ela pode se desafiar a assumir novos desafios, novas responsabilidades que vão colocar a ela a necessidade dela, né, desenvolver certos atributos que têm mais ligação com esse processo consciencial, né, mais mental somático, que a gente chama, né, que tem mais relação com o discernimento da consciência, e menos a condição instintiva subcerebral, que seria aqueles interesses mais mundanos, intrafísicos, né? Então, a pessoa ela precisa, para iniciar um bom planejamento, a primeira coisa é ela fazer uma boa automimese, né? Autanamnese, quero dizer. Não, automimese é uma repetição de si mesmo, que é justamente o que a gente não quer fazer. A autoanamnese, ela fazer um autodiagnóstico, ela entender nesse momento qual é o meu nível de lucidez, quais são meus traços, quais são meus interesses, né? O que eu tenho hoje de aportes que eu já recebi, né? Recebimentos importantes que eu tive nessa vida. Como que eu posso, por exemplo, retribuir, né, esses aportes que eu recebi ao longo da vida? Então, isso já dá ali uma série de elementos, características para a pessoa iniciar esse planejamento, né? Então, ela já tem ali um ponto de partida. Depois, ela vai pensar no foco, qual é ali a finalidade, qual é o foco maior que ela quer ter. A gente chama isso também de uma relação direta com a especialidade assistencial. Como que a pessoa ela pode, por exemplo, se tornar um especialista em uma determinada área de assistência
e se tornar referência naquilo para ajudar mais pessoas, para ter ali um nível de expertise acima da média e se diferenciar, né, nesse processo. E com isso ela pode também aprender novas habilidades que antes ela não tem. E aí entra essa ampliação de lucidez. Então, isso pode vir através de publicação de artigos, de verbetes, livros, né? A pessoa apresentar ali a pesquisa dela, porque essa condição interassistencial, ela tem como base justamente as reciclagens da consciência. São as renovações íntimas. Então, algo que a pessoa ela precisou superar, ela precisou lidar, isso traz para ela autoridade moral para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Senão vira apenas palavras ocas, uma condição sem energia, né? E aí, no caso, a pessoa ela precisa definir, né, como que ela pode desenvolver essa especialidade e criar uma série de estratégias em torno disso, que são meios que ela pode desenvolver. Então, pode ser através, por exemplo, da condição do voluntariado, que é a pessoa que ela quer desenvolver ali uma linha de atuação dentro de um trabalho voluntário, que ela não é remunerada para isso, ela faz isso pela afinidade de assistência que ela quer desenvolver. Dentro da docência, né, que ela passa a dar aulas sobre aquilo, ela passa a ter que estudar mais sobre isso também para poder dar as aulas. Então, o professor é o que aprende mais, né, fazendo isso. E tem também a condição de pesquisas, né, que a pessoa vai publicando, desenvolvendo e trazendo aí ideias que podem auxiliar outras pessoas, ideias libertárias, certo? Esse é o conceito aqui de Labcom, laboratório consciencial, em que o pesquisador, ele é o laboratório e também o objeto da pesquisa. O pesquisador, ele vai trazer elementos que ele tira da vida dele, experiências em determinado ramo, determinado segmento da vida, e vai justamente trazer isso à tona, né? Então, aqui eu dei alguns elementos do planejamento, que a pessoa ela traçar primeiro esse diagnóstico, depois um megafoco, né, uma especialidade, e depois as estratégias para ir em frente, né, naquilo. E mesmo que ela planeje, ela não tem tanta clareza, é interessante ela botar isso no papel, ela fazer um cronograma, ela colocar prazos, colocar metas, porque isso ajuda a pessoa a se organizar em função daquilo. A pessoa que ela não está organizada, que ela está, às vezes, deixando as coisas acontecerem, ela tende a, se aparecer um outro compromisso no lugar, ela vai seguir para aquilo. Ela tende a se dispersar mais, a passar mais tempo, por exemplo, em redes sociais, em internet, ou assistindo séries, filmes, coisas que são um momento de lazer, muitas vezes, mas que, se excessivos, podem, vamos dizer assim, comer, né, o tempo que você tem disponível para se estudar, para se desenvolver em outros sentidos. E aí, pessoal, é interessante a questão que eu vejo do planejamento, em que muitas vezes o planejamento ele pode ter até uma antecipação. A pessoa coloca uma meta, um prazo, que ela acha que ela vai conseguir atingir aquilo, e se ela está focada, está acompanhando o planejamento, está monitorando aquelas ações, às vezes ela consegue realizar aquilo até antes que ela imaginava que era possível, né? Então, aumenta muito as probabilidades daquilo dar certo. Porém, pode acontecer também de não dar certo, só que o movimento que a pessoa fez para chegar até lá já é um avanço melhor do que ela não ter feito nada. E ela pode, nesse caso, ressignificar, rever o planejamento e adequar ele mais à realidade. E esse processo de adequação à realidade, cada vez mais traz a pessoa para um nível de maior realismo, de maior objetividade, menos fantasia, menos ilusões com a vida, certo? E isso também, ela fazendo com a própria vida dela, ela tendo isso, ela vai criando mais autoconfiança. Ela sabe que, se ela colocar ali os planos dela, ela tem grande chance daquilo dar certo, ela vai correr atrás disso, e aí um passo atrás do outro vai aumentando ali o nível de confiança, aquelas metas pequenas atingidas, vai gerando também um senso de realização, um senso prazeroso ali de, né, um esforço e depois uma conquista. E isso, né, vai motivando a pessoa a querer
crescer mais, querer evoluir, né? E entrar no trilho da evolução, sair do acostamento e entrar ali na condição mais de trem-bala, né? Velocidade de cruzeiro, uma coisa mais que ela mantém uma constância, certo? Então, esses são alguns benefícios do processo do planejamento e que muitas pessoas não fazem, né? Não param para fazer, não param para refletir, não param para avaliar isso. Tendem mais ao processo mais intuitivo. E aí eu trago essa reflexão para a consciência que é lúcida, que ela quer aumentar a lucidez, né? Que ela às vezes fez o curso intermissivo, ela se considera uma intermissivista. Faz sentido ela viver desse jeito, viver ao léu, viver sem, né, ter uma definição, ela fazer o que aparece, ela não ter muito foco? Vocês acham que isso é uma conduta otimizada? Essa é uma conduta que vai ajudar ela a ser completista, realizar o que ela veio fazer aqui? Eu penso que não. Eu acho que é muito mais difícil evoluir dessa forma, né? Então, às vezes, vale a pena a pessoa parar um pouco, tirar um momento para reflexão, tirar um momento para fazer as metas dela, fazer essa meta a curto, médio, longo prazo, né? Estabelecer essas diretrizes do que é mais importante para ela, o que precisa ser cortado, né? Quando a gente faz isso, né, já ajuda muito, porque não é só o que você faz, é o que você tem que deixar de fazer, que para muitas pessoas é difícil, né? E aí essa condição, ela ajuda a pessoa a se fortalecer, a crescer evolutivamente, né, e ter mais confiança. Quando ela faz isso com ela se torna mais também propícia a assumir lideranças, ela também se torna capaz de reproduzir isso para outras pessoas, ou para grupos, né? Vamos aqui fazer às vezes uma atividade grupal, um processo que envolve uma assistência a grupos de consciências. Isso vai exigir uma equipe, exige um procedimento, exige ali um cronograma, exige uma organização, né? Então, isso vai expandindo de grupos para grupos cada vez maiores, né? Então, se a gente pensa no processo do curso intermissivo, que foi falado aqui, nesse curso intermissivo, esse período que as pessoas podem, né, planejar a vida delas, elas recebem orientação de quê? De um evoluciólogo, que é um orientador evolutivo. Esse orientador, ele já viu vários e vários casos de evolução, ele já passou várias vezes por isso, e ele consegue ajudar outras pessoas a fazer esse planejamento da programação existencial. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, a caminhar no processo evolutivo, se espelhar em consciências mais evoluídas, consciências que conseguem já, às vezes, fazer esse planejamento, essa visão de conjunto, né, que um evoluciólogo tem, uma consciência assim, mais avançada, do que a gente ficar, às vezes, espelhando nas consciências mais chamadas assim, baratrosféricas, que elas, às vezes, aparecem muito mais aí na mídia, ou tem ali um processo mais de fama, de poder, dinheiro, aquele trinômio poder, posição, prestígio, são ainda muito ligadas a um processo mais egóico, mais intrafísico, e acaba que muita gente, né, acaba sendo fanático, seguidor dessas pessoas, sem refletir, sem ter a criticidade, né? Então, isso é um pouco aí do processo de funcionamento de um planejamento. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!